Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu trouxe um tema aqui um pouco mais motivacional para falar com vocês, mas que é um tema muito importante, porque eu acredito que a questão da nossa mente, ela é assim crucial para tudo na nossa vida, principalmente quando a gente fala sobre o marketing digital, né? A nossa mente é a coisa mais importante quando a gente fala de começar a produzir conteúdo, de começar a vender algo na internet, de ganhar dinheiro, de monetizar na internet, porque muitas pessoas ainda não acreditam que isso é possível. Então vai vir muita gente te desencorajar, né? Às vezes você tá pensando em pedir demissão, por exemplo, e fazer uma transição de carreira, e você sabe que as pessoas à sua volta vão falar: meu Deus, você tá doida, né? Que é esse negócio de internet? Isso aí é mentira, isso aí é tudo lorota, não dá certo, isso aí não ganha dinheiro, é para poucos, né? E na semana passada, eu escutei uma frase que pra mim, assim, foi uma frase que eu falei, eu vou adotar essa frase sempre na minha mente. Sempre que eu precisar desse impulso para começar algo novo, eu vou pensar nessa frase. Que é o seguinte: caminhe e o caminho se abrirá. Eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas eu vi que é algo budista, alguma coisa assim. Mas, gente, essa frase, pra mim, ela fez muito sentido pra tudo que eu acredito, sabe? Porque eu sempre comento isso, que eu percebi isso na minha vida, sabe? Às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente não tem clareza sobre qual direção ir, a gente tá um pouco perdido, mas quando a gente dá o primeiro passo, é impressionante, as coisas começam a acontecer. De repente, né, as coisas começam a acontecer. Você de repente conhece uma pessoa que te mostra o segundo passo para você seguir, e aí você vai e você dá o segundo passo, e daqui a pouco você conhece outra pessoa que te mostra o terceiro passo. Sabe, os caminhos eles vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, o mundo parece que vai se movendo ao seu redor, e as coisas vão se encaixando. E aí depois de um tempo você fala: caramba, quando eu dei aquele primeiro passo eu não imaginava que tudo isso ia acontecer. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Eu vivi muito essa experiência muitas vezes, inclusive aqui na internet principalmente, né? Então, essa frase, quando eu vi caminhe e o caminho se abrirá, fez muito sentido pra mim. E eu vejo que isso é muito importante aqui no digital, porque muitas vezes a gente procrastina. Aqui é muito comum a gente procrastinar, né? Às vezes você tá aí há meses procrastinando o seu começo no digital. Você tá há meses procrastinando o seu primeiro vídeo, o seu primeiro conteúdo. Você tá há meses com a ideia no papel e você não fez nada para colocar isso em prática. E eu sempre falo, gente, o poder da ação é você se colocar em movimento. Pode ser que nesse seu primeiro passo, esse primeiro movimento seu não seja o movimento mais perfeito, não seja com as condições ideais, com o melhor celular, com o melhor microfone, com a melhor iluminação, não seja o seu melhor produto, não seja o seu melhor post, o seu melhor vídeo, mas você dar este primeiro passo, você se colocar para o movimento, se colocar em movimento é algo que pode mudar completamente a sua trajetória. Porque depois que você se coloca em movimento, depois que você caminha, o caminho ele realmente começa a se abrir, sabe? Então eu vejo que muitas pessoas ficam aí, né, procrastinando meses para começar no digital porque espera que tudo esteja perfeito, que todas as condições estejam favoráveis. Espera que você tenha clareza sobre tudo. Então, assim, eu não vou postar o meu primeiro post enquanto eu não tenho clareza sobre o que exatamente vai ser o meu nicho. Ah, eu ainda não tenho clareza sobre o que eu vou vender na internet, sobre qual produto eu vou vender na internet. Então, eu não faço nada. Né? Então eu não vou postar o meu primeiro post porque eu não tenho clareza sobre qual produto eu vou vender na internet daqui 4 meses, sabe? Só que, na verdade, às vezes você precisa caminhar assim mesmo, entendeu? Caminhar sem ter essa clareza de todo o caminho. Você só precisa enxergar ali o seu primeiro passo para você se colocar em movimento e depois o caminho ele vai se abrindo. Às vezes você começa a fazer ali algo porque a sua intuição tá te falando para fazer, porque você viu uma oportunidade, você falou, você sentiu no seu coração, vou fazer isso, você teve aquele impulso, né? E aí você começa a fazer por causa disso, dessa intuição, desse sentimento, não sabe muito bem ainda qual que é a finalidade daquilo dali, mas você só começa. E depois as coisas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, e aí você vai chegar num ponto que você vai olhar para trás e falar: uau, era isso que estava me esperando, eu nem imaginava. Por exemplo, eu comecei esse canal aqui, né, no YouTube, e sinceramente eu não sei muito bem qual é o meu propósito com esse canal, tá? É um canal, né, muito recente, aí tem poucos vídeos, eu não sei qual é o meu propósito, praticamente não tem visualização nenhuma.
não tenho inscritos. E isso poderia ser extremamente desmotivador para mim, até porque eu já tenho um outro nicho aqui no digital, onde eu tenho a minha autoridade, né, o nicho de moda, que eu já tenho mais de 250 mil seguidores no Instagram, eu já tenho mais de 50 mil inscritos aqui no YouTube, eu tenho mais de 70 mil seguidores lá no TikTok, nesse nicho de moda, eu já tenho a minha autoridade. Então, para mim, vir aqui fazer um vídeo para não ter visualizações é difícil, é desmotivador, me dá vontade de desistir, né? É desmotivador para todo mundo, na verdade, quando você grava um vídeo e não tem visualização. Mas pra mim é mais ainda, porque eu penso, poxa, será mesmo que eu vou investir o meu tempo fazendo esse vídeo aqui que vai me dar 3 visualizações, sendo que lá, se eu fizesse um vídeo pro meu canal de moda, eu poderia ter 1000 visualizações, por exemplo, né? Ou muito mais do que isso. Então, assim, me dá um pouco essa sensação de estou perdendo tempo, sabe? Quando a gente começa alguma coisa, quando a gente começa um projeto, a gente tem essa sensação de estou perdendo tempo. Por quê? Porque não vai ter ninguém te assistindo, porque não vai ter ninguém comentando, não vai ter ninguém querendo contratar seu serviço, seu produto, não vai ter nada, vai acontecer. Você vai postar um vídeo hoje e não vai acontecer nada. Você vai postar um vídeo amanhã e não vai acontecer nada. Você vai postar um vídeo depois de amanhã e não vai acontecer nada. Talvez por semanas não aconteça nada, talvez por meses não aconteça nada, né? Mas aí é que está o ponto. É você insistir, né? Você persistir, você continuar caminhando até que o caminho se abra. Então, por exemplo, este YouTube que eu tô fazendo aqui de marketing digital, eu não tenho clareza sobre o que eu vou vender aqui, como eu vou monetizar aqui. Se eu não tenho nenhum produto de marketing para vender, eu não tenho nenhuma mentoria, eu não tenho nenhum serviço, eu não tenho nada para monetizar esse canal aqui. Mas eu senti dentro do meu coração um impulso, uma vontade, uma intuição de fazer esse canal, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, é algo que eu estudo há muitos anos e que eu sempre quis produzir conteúdo dentro desse nicho. Essa é a verdade, né? Quando eu comecei no digital, na verdade, o meu intuito era produzir conteúdo no nicho de marketing digital, porque é algo que eu sempre amei. Quando eu comecei a sair da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com marketing, então sempre a minha formação é marketing, né, administração, mas com ênfase em marketing, então eu sempre quis trabalhar nessa área. Então, quando eu vim pro digital, o meu intuito inicial era, vou trabalhar, né, eu vou falar sobre marketing. E aí eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas coisas, eu estudei muito nesses 6 anos falando sobre moda, porque acabou que a moda tava mais fácil ali pra mim, né? Pra conseguir viralizar, pra conseguir ter mais seguidores, pra conseguir crescer, pra conseguir vender alguma coisa. Eu achei que ir pro lado da moda seria mais fácil, de fato foi, provavelmente. Mas eu sempre quis muito falar sobre marketing. Então eu tive esse intuito, essa intuição de falar, cara, cria um canal no YouTube. Cria um canal no YouTube e começa a falar, né? Eu não sei se vai ter inscritos algum dia, eu não sei se esse canal vai crescer, se vai ter muita visualização, eu não sei o que eu vou vender aqui, eu não tenho a menor ideia ainda sobre isso, como eu vou monetizar, eu não sei nada. Eu simplesmente dei o primeiro passo, eu simplesmente caminhei, sabe? E eu tô confiando muito que em alguns meses o caminho vai se abrir. E eu vou saber o que fazer, entende? Daqui a pouco eu vou saber qual é o segundo passo, qual é o terceiro, qual é o quarto, mas por enquanto eu estou apenas no primeiro passo, que é o quê? Postar os meus vídeos aqui, mesmo que não tenha visualização, mesmo que não aconteça nada, né? Mesmo que eu tenha a sensação de que eu estou perdendo tempo, mas eu tô fazendo. Na esperança de que um dia esse caminho vai se abrir, tá? Então, é sobre isso. É quando eu vi essa frase, caminhe, o caminho se abrirá, fez muito sentido pra mim desse novo projeto. E assim como fez sentido pra mim, eu imagino que vai fazer muito sentido pra você também, se você também está nessa fase de começo, né? De começar algo novo, de fazer uma transição de carreira. Hoje eu tava falando lá no meu grupo de alunas, que eu tenho meu curso de formação em coloração pessoal para consultoras de imagem, e elas estavam falando que elas largaram suas profissões, né, suas formações. Uma era arquiteta, a outra trabalhava em banco, e ela largou a formação, elas largaram o seu emprego CLT, seu emprego seguro, sua segurança, para trabalhar no digital, no online, para ser consultora de imagem, para vender coloração pessoal. E elas estão felizes, estão fazendo algo que elas amam, trabalhando em casa, mas é claro que tem seus desafios, né? Claro que é desafiador, não tem aquela segurança que elas tinham antes, elas escutaram muitos julgamentos das pessoas próximas, né, de falar assim, nossa, você vai largar seu emprego no banco para viver disso, de algo que é incerto, você vai largar sua carreira de arquitetura, né,
Mas elas simplesmente caminharam, escutaram o coração. Claro que eu não tô falando pra você pedir demissão amanhã, não é isso. Mas dê o primeiro passo. Comece a caminhar na esperança de que o caminho se abrirá, porque ele se abrirá, tá? Ele se abrirá. E eu falo isso por mim, assim, isso já aconteceu comigo várias vezes, de fazer algo ali meio pensando, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Será que era pra eu dar esse passo? Será isso aqui? Será que é isso mesmo, sabe? Assim, na dúvida, na incerteza. E depois o caminho foi se abrindo, as coisas foram se encaixando, as coisas foram acontecendo. Meu Deus, eu fui conhecendo pessoas e eu conheci aqui, eu conheci ali que me conectou com isso. E eu fiz um curso. E, enfim, as coisas foram acontecendo de uma maneira incrível. E aí, depois de um tempo, eu entendi, né? Qual caminho que era para ser. E assim eu espero que aconteça também aqui com este canal no YouTube e eu espero que aconteça com você também, mas para isso você precisa perder o medo de dar o primeiro passo. Perder o medo de caminhar, como eu estou fazendo aqui agora, né? Estou caminhando rumo a um novo nicho. Desconhecido, não sei o que vai ser, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que realmente todos esses vídeos que eu tô fazendo aqui, pode ser que seja uma perca de tempo que ninguém nunca vai assistir, né? Ou não, pode ser que daqui a pouco tenha 100 mil visualizações aqui nesse vídeo. Eu não sei, mas eu estou caminhando, né, na esperança de que o caminho vai se abrir. Então, eu quero falar isso pra você hoje, né, para que você também dê o primeiro passo. De repente, pode ser que esse primeiro passo seja um conteúdo que está meses na gaveta e você nunca postou, porque você, né, acha que não tem clareza sobre o caminho ainda, então você não dá o primeiro passo. Pode ser que seja um post que você não, um vídeo que você não gravou, que tá com a ideia aí escrita no papel, mas você nunca gravou porque você ainda não tem clareza do caminho, então você não deu o primeiro passo, um vídeo pro YouTube, um vídeo pro Instagram. Pode ser que seja um produto que tá aí na gaveta, às vezes um curso online que você tem uma ideia maravilhosa, que você acha que vai ser incrível, mas você não colocou em prática, você não deu o primeiro passo, porque você não tem clareza. Ah, eu vou fazer esse curso, mas depois eu vou vender pra quem? Será que vai vender? Será que não vai? Como é que eu vou vender? Será que eu vou anunciar? Será que eu vou produzir conteúdo? Será que eu vou conseguir? E aí você não deu o primeiro passo, sabe? Pode ser que esse primeiro passo seja um curso que você tá há meses namorando para comprar. Então, às vezes, você tá meses namorando aí esse curso. Será que eu compro? Será que eu não compro, né? Às vezes, um curso para você aprender, vir para o marketing digital, para você começar o seu infoproduto, começar seu negócio online. E você tá aí, será que eu compro? Será que eu não compro? Ai, mas será? Mas será? Mas será? Às vezes, esse é o primeiro passo que você precisa dar. E depois, todo um caminho vai se abrindo para você. Então, caminhe e o caminho se abrirá. Espero que essa frase te motive e te ajude. E me deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso, se você acredita nisso tanto quanto eu. Deixa seu like nesse vídeo se te ajudou e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo, um super beijo e até lá!